Bom dia, namastê. O vídeo de hoje vai falar a respeito de uma coisa que eu acho extremamente importante nessa prática, nesse caminho de desenvolvimento humano, nesse caminho de expansão da consciência, nesse caminho de vivenciar a espiritualidade no dia a dia, né? Que, como eu digo sempre, muito pouco tem a ver com a religiosidade. A religião pode ser sim um caminho para desenvolvimento da espiritualidade, mas não necessariamente uma coisa está vinculada à outra. Porque a espiritualidade nada mais é do que você conseguir agir no seu dia a dia com harmonia, com equilíbrio, sem perder o prumo, né? Quer dizer, sem perder a noção de quem você é, mas respeitando e conseguindo compreender quem é o outro e conseguindo compreender e aceitar até mesmo quando esse outro não pensa da mesma forma que você. Agir com respeito, agir com compaixão, agir com bondade, com amorosidade, com essa convicção de que a cada desafio estamos aprendendo e que cada dificuldade no caminho serve, na verdade, para que nos tornemos cada vez mais e mais e mais nós mesmos. A cada obstáculo da jornada temos a oportunidade de expressar através de um comportamento, através de uma escolha, algo que esteja mais ressonante com aquilo que temos dentro de nós. Então, caminhar na espiritualidade não tem a ver com práticas, né, espirituais, com ir na missa todo domingo, ou então com meditar 3 horas por dia, ou então com fazer caridade, por mais que todas essas coisas possam sim te aproximar de uma prática espiritual. Mas espiritualidade para mim é esse andar com consciência, é esse caminhar com consciência. E eu acho que quando a gente começa a caminhar nessa direção, né, a gente começa a trilhar esse caminho da espiritualidade, muitas vezes a gente tem um acesso a um grande número de informações, a gente tem acesso a um grau de consciência muito mais elevado a respeito das coisas, a respeito de si mesmos, assim, né? Muitas são as pessoas que me escrevem exatamente compartilhando esse conflito, né? Então assim, nossa, mas de repente eu descobri que a Matrix é de verdade, e de repente eu descobri a questão do sistema de crenças e como a gente está condicionado a enxergar sempre mais dos mesmos. E nossa, mas então como é que essa história de calcificação da glândula pineal, então, e esses chemtrails, que são esses rastros químicos, né, que a gente enxerga no céu, quer dizer que isso então não é avião que deixa esse rastro? E será que Illuminati existe, a nova ordem mundial, e por aí vai, assim, né? E isso, assim, para falar só dos ícones talvez mais representativos do tipo de informação que a gente acessa quando a gente começa a buscar mais dessa é assim, né? Se você pega um ônibus, né, que vai para uma determinada direção, você só tem como parar nos pontos que estão nesse trajeto, que estão nesse caminho. Então, quando você começa a avançar no caminho da espiritualidade, inevitavelmente você começa a ser confrontado com um grande número de informações a respeito de várias coisas que estão sim relacionadas com uma verdade maior, mas que num primeiro momento pode ser muito desestruturante, né? Eu, quando comecei a caminhar nessa direção e eu descobri, toda essa questão, né? Programação neurolinguística, sistema de crenças, como é que a gente funciona, consciente, inconsciente, e as pessoas começaram a trazer conhecimento para mim, sedentas desse compartilhar do caminho, né? Então muitas pessoas vinham, nossa, mas então você conhece a Era de Cristal? Nossa, mas então o negócio do calendário maia, porque o universo na verdade não é um universo, é um multiverso, a gente está aqui lidando com muitas dimensões ao mesmo tempo, lei da atração, então você consegue pular de uma realidade para outra, e eu fui ficando assim, nossa, calma, né? Porque o risco que a gente corre é da gente se desestruturar de verdade, né? É a gente perder o contato com as coisas que estão acontecendo no dia a dia e que fazem parte dessa realidade tanto quanto todas essas outras. Esse vídeo não é na intenção de criticar o acesso ao conhecimento, muito pelo contrário, eu adoro essas coisas e adoro quando as pessoas compartilham comigo coisas que eu não conheço, né? Mas levando em consideração apenas a minha experiência, eu não tenho como falar de lugares onde eu nunca fui,
foi muito desestruturante no primeiro momento, né? Porque de repente as conversas com os amigos viram coisas fúteis, de repente você olha ao seu redor e fala, nossa, as pessoas elas não fazem a menor ideia do que está acontecendo. E é uma sensação que muitas pessoas me relatam, essa sensação de que eu não vivo mais no mesmo mundo onde eu vivi a minha vida inteira, mas ao mesmo tempo eu não sei que mundo é esse, né? Isso pode trazer muita ansiedade, isso pode trazer muita angústia. E aí então eu venho nesse vídeo falar a respeito de grounding, né? E grounding, né, é uma expressão em inglês que tem a ver com ground, que tem a ver com chão, que tem a ver com terra. Então a tradução para o português mais adequada para grounding seria aterramento, né? O que é aterramento? Aterramento nada mais é do que aquilo que as árvores fazem antes de crescer. Elas lançam as suas raízes para baixo da terra e alcançando essa estruturação, elas conseguem alcançar os céus, né? Um ótimo exemplo disso eu acredito que seja o bambu chinês. Não dá pra ver agora aqui no consultório, eu tenho um adesivo numa parede inteira, né, que é o bambu chinês, que eu acho muito bonito, porque nos primeiros 3 anos o bambu chinês ele só cresce para baixo, ele só cresce criando raízes, ele não cresce em direção ao céu, ele cresce em direção à terra. E a partir do 4º ano, então, ele cresce 25 metros numa tacada só. E é uma árvore, né, uma planta extremamente flexível. Então, quando os ventos vêm, ventos fortes que derrubam carvalhos, que derrubam árvores frondosas, não derrubam o bambu chinês, porque o bambu chinês ele sabe como se curvar com o vento. E ele volta para o centro dele assim que o vento para de soprar. Eu acho que nós, seres humanos, a gente tende a viver na nossa cabeça, né? E se a gente for fazer uma analogia do nosso corpo com a terra e o céu e o sistema de chakras, a gente tem os 3 primeiros chakras ligados à materialidade, né? Ligados à vida primitiva, à vida instintiva, e os 3 últimos chakras ligados ao céu, ligados ao plano espiritual, ligados muitas vezes ao plano das ideias e do refletir sobre o mundo, e o 4º chakra, que é o coração, que representa exatamente, né, a tríade, o homem entre o céu e a terra, como a comunhão perfeita dessas 2 energias. E eu acho que todo esse caminhar na direção de uma espiritualidade muito intelectual nos leva muitas vezes a estarmos em desarmonia com essas energias, né? Vivemos muito no plano das ideias do nosso intelecto, das nossas compreensões a respeito de espiritualidade. A gente quer que as coisas façam sentido, mas a gente não percebe que sentido não é aqui que faz, é aqui no coração. A gente quer compreender, né? Nós somos extremamente céticos, nós estamos nessa dicotomia entre fé e ciência, aquilo que eu acredito sem enxergar e as coisas nas quais eu só acredito depois que eu enxergo. E isso pode levar a gente a essa desarmonia. E aí o que acontece é que nos transformamos em pessoas completamente desvinculadas e desconectadas da vida concreta, com a cabeça cheia de ideias, gigantesca aqui em cima, e evidentemente que isso causa uma desarmonia no fluxo das energias dentro do nosso corpo. Quando eu falo de atividades que dão grounding, né, eu tô falando principalmente de meditação, eu tô falando do Qigong, eu tô falando de uma prática corporal que integre energias, como por exemplo o yoga, ou qualquer outra prática corporal Por que corporal? Porque terra, né, a nossa energia de terra, o nosso corpo é a nossa energia condensada. Terra é isso, yin, né, na polaridade yin e yang. O yin é a energia mais densa, mais concreta, mais ligada à terra. E o yang é a energia sutil, ligada ao céu, ligada ao espírito, ligada ao plano das ideias. A gente vive uma vida muito yangizada, né? Uma vida muito ligada ao conceito yang, ligado muito a conceitos como proatividade, sucesso, metas a serem atingidas, obstáculos a serem vencidos, e a gente esquece desse lugar de quietude, esse lugar de nos aterrarmos aos nossos próprios corpos, né? Eu digo pra vocês que eu conheço muitas pessoas que começam a fazer cursos e cursos e cursos. Então a pessoa ela faz o practitioner em PNL, ou ela vai para um curso como o Namastê, ou então um curso de alto impacto, ou mesmo Reconectar, ou qualquer outro curso
com um potencial de trabalho muito grande dessa questão da espiritualidade. E a pessoa, ela vai em busca e faz e acontece, e tá nessa busca desesperada por se compreender no mundo. E depois de 6 meses você pergunta algo como, né, no Namastê a gente trabalha a lei pessoal, e aí, qual é a sua? Ah, não lembro. Né? Ou então a pessoa, ela vai para um workshop de consciência energética e o que ela pratica daquilo, né? Eu falo para vocês pela minha própria experiência. Se eu não tivesse essas práticas energéticas em mim, quando eu comecei a trilhar esse caminho da espiritualidade, e mesmo hoje em dia, quando eu percebo que eu tô muito no campo das ideias, muito yangizada, eu faço esse retorno pro básico, né? Pra respiração, pra quietude, pro contemplar o meu interior, para uma prática simples de Qigong que une posturas do meu corpo com visualizações criativas, com respiração. Para quem tem interesse em conhecer essas práticas de grounding, isso é basicamente o que a gente vai aprender no Senda, né? Que é essa vivência que eu vou conduzir em Fortaleza, lá na Oceânica, entre 31 de outubro e 2 de novembro, aqui de 2014. É exatamente isso que eu tenho a intenção de trabalhar com as pessoas no Senda. Trabalhar vida, trabalhar consciência, trabalhar espiritualidade, mas com esse pé no chão. Né? A gente não pode perder o contato de quem a gente é e do que viemos fazer aqui. Porque se fosse pra gente ficar vinculado só ao espiritual, não teríamos corpo. Não teríamos desafios da vida na tridimensionalidade. Então uma prática de meditação, uma prática de Qigong, uma prática de yoga, uma caminhada ou algo que te coloque nesse estado de alinhamento dos seus 4 corpos. Todos nós temos 4 corpos nessa realidade. A gente tem o corpo físico, mental, emocional e o energético. Não somos só mente e corpo. Somos muito mais do que isso. Então, o grounding, esse aterramento, nada mais é do que fincar raízes no solo para poder crescer. Para poder crescer. Gratidão pela atenção de vocês, espero que todos tenham uma ótima semana. Se quiserem saber mais informação sobre o Senda, o link vai estar aqui embaixo no YouTube, ou então é só acessar o meu site, flaviamelissa.com.br/Senda, e eu espero vê-los todos muito em breve. Namastê, um beijo e até já!